Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E que alegria. Último sábado de novembro. O ano já está acabando. Temos aí mais 4, 11, 18, 25, mais 4 sábados só. O ano acabou. O pastor Gustavo estava falando aqui no início, né? Já é momento de começar a fazer aquela retrospectiva 2021, ou alguns chamam de 2020 parte 2, né? Porque foi tão rápido esse ano. Bom a gente pensar como que foi o ano, para a gente não esperar lá da dia 31 e começar a fazer aquelas listas de promessas de ano novo, que funcionam da mesma forma que começar a dieta na segunda-feira. Não funciona, né? Já vamos começar a mudar hoje, não precisa esperar segunda-feira, não precisa esperar um ano novo, para começar a fazer as coisas novas. Gostaria que vocês, irmãos, abrissem comigo junto comigo aqui no livro de Ageu. E se você acha que não tem um livro chamado Ageu na Bíblia, tem a Escola Devarim, que te ajuda lá. Dá uma olhadinha aí na Bíblia, está logo depois de Sofonias, antes de Zacarias. Um profeta que foi ali a primeira voz levantada após o retorno do povo do cativeiro da Babilônia. Jerusalém foi conquistada ali mais ou menos 590 a.C. pelo povo babilônico. Foi levado ao cativeiro. O templo de Salomão foi destruído, só para a gente dar um contexto aqui, né, de o que Ageu vai escrever. Mas quando Ciro, rei da Pérsia, ele domina a região, ele vence os babilônicos e permite que o povo, 50 mil ali, judeus, retornem para Jerusalém para reconstruir o templo. E eles começam a reconstruir o templo, só que passa um tempo, eles ficam meio desanimados, não querem continuar com a tarefa e pausa a construção. E Deus começa a levantar vozes, e a primeira ali, Ageu e Zacarias falam muito na mesma época. E no capítulo 1 de Ageu, verso 1 diz... A versão pode estar um pouquinho diferente, mas o contexto é o mesmo. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, ou Dario, que aí foi quem sucedeu ali a Ciro, eis que a palavra do Senhor foi anunciada por intermédio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, e ao grande sacerdote Josué. Então a gente tem 3 pessoas aqui. A gente tem, falando num contexto de tempo, o reinado de Dario. A gente tem aqui o governador de Judá, que na época era Zorobabel, e o sacerdote Josué. Então, a palavra que está sendo dita para um rei do mundo, para um governador do povo e para o sacerdote do povo. Então, a palavra que vai direcionar ali para os 3. A palavra do Senhor nos seguintes termos. Verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo murmura. Não chegou ainda o momento certo. Este povo murmura. Abre aspas, né? Não chegou ainda o momento certo, o tempo para se reconstruir a casa do Senhor. Por este motivo, a palavra do Senhor foi uma vez mais comunicada por meio do seu profeta Ageu, dizendo, verso 4, porventura é tempo de habitar, dizem casas com luxuosos acabamentos, enquanto a minha casa continua em ruínas. A gente observa aqui uma característica muito interessante do Senhor falando para Ageu e Ageu reproduzindo. No verso 2 diz, este povo murmura. É difícil você encontrar essa expressão, porque geralmente Deus fala o meu povo. Nesse momento, ele não fala que aquele povo era o povo dele, ele fala este povo. Porque eles estavam completamente fora da vontade do Senhor, mesmo saindo de um outro cativeiro. O povo murmurava então o quê? Não chegou ainda o momento certo, o tempo para se reconstruir a casa do Senhor. Como se o povo soubesse qual era a vontade de Deus. Deus tinha feito todo um contexto ali, tinha colocado, inclusive, quando a gente pega o reinado de Dario, ele era um rei que queria que todos os povos subjugados ali pudessem desenvolver as suas religiões.
E ele fomentou que o povo deixou, olha, vai lá, construa o templo para que vocês possam adorar o Deus de vocês. Ou seja, usando uma situação completamente panteísta, vamos assim dizer, Deus está ali falando, olha, eu estou usando essa pessoa aqui para que vocês possam reconstruir o meu templo. Só que o povo falou, não é. Começou a ter briga lá entre os segmentos, uns achando que não era, outros achando que era, o povo desanimou e parou. Só que além de parar, verso 4, porventura é tempo de habitardes em casas com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Ou seja, o povo tinha onde morar, casas boas, mas não havia templo para o Espírito de Deus habitar, para Deus habitar. E Deus falando assim, uai, como é que é? Vocês têm casas e eu não. E por que vocês pararam de construir? Verso 5. Assim ordena o Senhor dos Exércitos, considerai, pois, o vosso passado. Semeaste muito, mas colhestes pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não conseguis matar a sede. Vestivos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. O que recebe salário, recebe-o para depositá-lo numa bolsa furada. Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos, considerai o vosso passado, refleti sobre o que tens feito. Portanto, subi sem demora o monte e trazei boa madeira e edificai a casa, para que eu me alegre nela e nela seja glorificado. Babi falou aqui sobre o passado, a gente nem tinha combinado, na hora que estava falando, estava pensando aqui na palavra. Considerai, pois, o vosso passado. Deus lembra qual era o passado do povo. Olha, vocês estavam plantando, mas vocês colhiam muito pouco. Vocês estavam comendo e bebendo, mas não te satisfazia, isso não trazia alegria. Vocês estão se vestindo, mas isso não traz... não aquece o corpo de vocês, ou seja, vocês estão tomando ações que existem um fim específico. Se você está plantando é porque você quer colher, se você está comendo é porque você quer saciar, se você está bebendo, né? No caso aqui, por exemplo, o vinho, você quer se alegrar, mas essa consequência dessa ação não está acontecendo. Considerai o vosso passado e refleti sobre o que tem feito. E Deus ordena, subi sem demora ao monte e trazei boa madeira. Deus mandando trazer madeira, sendo que o primeiro templo de Salomão foi construído numa glória absurda. Talvez o tempo de mais prosperidade financeira ou em termos de metais preciosos que se via. Tanto que prata nem era considerado um metal precioso na época de Salomão, de tanta abundância que tinha de ouro e prata era metalzinho qualquer lá. Verso 9, de fato esperastes muito, mas veio pouco, e esse pouco, quando o levastes para casa, eu, o Senhor, ainda dissipei com um só sopro. E agi deste modo, por que motivo? Questiona o Senhor dos Exércitos. Ora, porque deixaste a minha casa sob escombros, ao passo que cada um de vós só dá atenção à sua própria casa e bens. Verso 10, por essa razão, por causa de vós mesmos, o céu reteve o orvalho e cessou de dar o fruto costumeiro. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que afetou sobremaneira o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também todas as pessoas e os rebanhos. O trabalho das vossas mãos foi prejudicado. Então essas consequências não eram obra do acaso. Deus falou, olha, o pouco que vocês tinham, eu soprei e ainda fiz vocês perderem. Aí a geração de hoje lê a Bíblia e fala, nossa, mas não é Deus de amor? Como é que Deus pode fazer essas coisas? E Deus mesmo questiona e já dá a resposta aqui. Por que deixaste a minha casa sob escombros, ao passo que cada um de vós só dá atenção para a sua própria casa e bens? Aí vocês podem falar assim, Felipe, mas Deus, nós estamos lá, nós já passamos para o Novo Testamento, Jesus veio, morreu, ressuscitou, estamos na dispensação da graça, e o templo do Senhor é nosso corpo. É exatamente aí onde eu quero chegar. Estamos vivendo num tempo em que o exterior é mais importante do que o interior. Então procuramos comer do melhor, beber do melhor, vestir as melhores roupas, enquanto o templo do Senhor está em escombros. Verso 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, com todo o restante do povo, decidiram obedecer à voz do Senhor Deus e atender às palavras do profeta Ageu, a quem o Eterno, seu Deus, havia mandado, e todo o povo temeu grandemente o Senhor. Deus precisa de dar um chacoalho no povo de tempos em tempos, ainda mais se a gente lê o Antigo Testamento, para ver se o povo volta para os trilhos. Covid está aí.
ainda, né? Descobriram a 58ª variante esses dias aí, para ver se, igreja, o que você está fazendo com o seu corpo, com o seu templo, que é o templo do Espírito Santo. Verso 13, em seguida Ageu, o mensageiro de Deus, transmitiu essa palavra ao Senhor, ou seja, uma outra palavra Deus falou para ele. Eis que eu estou convosco. Sendo assim, o Senhor proporcionou forte ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e a todo o restante do povo. Eles foram cheios de disposição e começaram a trabalhar na construção da casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. E isso ocorreu no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Deus, além de mostrar tudo o que estava acontecendo, dando as ordens, ainda falou assim, eu estou convosco. O que a gente aprende aqui? Não vamos tentar fazer com a nossa própria força. Se Deus falou para você para ir, mas tem que ser Deus mesmo falando, não pode ser nossa mente querendo as coisas não. Vá, porque é Ele que vai prover. Mesmo que pareça que o que Ele vai prover vai ser menor aos olhos do que aquilo que era antes. Um templo que a princípio seria construído com madeira, comparado com um templo que era um monumento. Então, não preocupe se o seu corpo é falho, mas preocupe em cuidar do seu corpo. E quando a gente fala de cuidar do corpo, a gente vai falar daquilo que... Claro que a palavra do Senhor vai falar que aquilo que faz mal para o corpo é aquilo que sai, não aquilo que entra, mas num sentido. Mas quando eu falo aqui é o que você tem comido, o que você tem feito com o seu tempo, como é seu descanso, o que você tem consumido de leitura, de música, de áudio, vídeo. Porque isso entra no templo do Senhor. Se a gente pudesse desenhar, cada um de nós aqui, se a gente pudesse tirar uma radiografia espiritual, interna, como é que será que estaria o templo do Senhor com o nosso corpo? Eu faço esse questionamento para mim também, tá, pessoal? Estava conversando com a minha esposa hoje, a Babi, à tarde, falei, estava preparando essa palavra essa semana, ela estava com um contexto, foi chegando perto da sábado, eu falei assim, nossa, a palavra vai ser meio paulada. E já começou em mim, como sempre. Antes de passar a palavra para vocês, Deus também me dá uns tapas espirituais, vamos assim dizer. Capítulo 2, verso 1 diz, no 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor foi comunicada por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Deus de novo falando com ele, para ele falar para o povo. Formulai a seguinte indagação ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e o restante do povo. Dentre todo vós, os sobreviventes, quem se lembra de ter visto esse templo em sua primeira glória? Comparado ao primeiro, não é como nada o que os vossos olhos contemplam agora? Alguns historiadores dizem que Ageu provavelmente devia ter visto o primeiro templo no seu final e ele ser destruído, e ele trazendo a palavra do Senhor para essa reconstrução. Então ele sabia do que ele estava falando, ele tinha visto com os próprios olhos, ele já estava ali com uns 70 anos provavelmente quando esse livro foi escrito. Todavia, diz o Senhor, coragem, Zorobabel, coragem ao grande sacerdote Josué, filho de Josadaque. Esforçai-vos todo o povo da terra, exorta o Senhor e trabalhai com dedicação, porquanto eis que eu estou convosco, assegura o Senhor dos Exércitos. Esta, pois, é a aliança que estabeleci convosco quando deixastes o Egito. O meu espírito está presente entre todos, não temais. Pois assim promete o Senhor dos Exércitos, muito em breve farei tremer os céus e a terra, o mar e toda a terra seca. Farei com que as nações estremeçam e eis que elas trarão para cá os seus tesouros e enchei essa casa com glória, assegura o Senhor dos Exércitos. Porquanto toda a prata e todo o ouro a mim pertencem. Portanto, verso 9, o esplendor desse novo templo será ainda maior do que a glória do antigo, declara o Senhor dos Exércitos. É neste lugar que firmarei a minha paz, garante o Senhor. Isso aqui tem uma forte conotação escatológica, né, da vinda de Cristo, o novo templo. E o templo que é o nosso próprio corpo. Jovens, o que nós estamos fazendo com o templo do Espírito Santo? Nós estamos desistindo de reconstruir esse templo, ou de construí-lo ao longo da nossa jornada, porque estamos desanimados, porque nunca seremos perfeitos aqui na Terra? Ou porque existem coisas melhores para poder fazer? Será que estamos preocupados em ficar bem, uma expressão bem de tiozão aqui agora, bem na fita, né? Eu sou dessa época.
Será que nós estamos preocupados em ficar bem na fita demais, bem no Instagram, bem no TikTok, bem no YouTube, bem nos círculos de amizades? E para o Senhor a gente não está preocupado com isso. A palavra do Senhor, a gente acabou de ler aqui. Eu sou o dono do ouro e da prata, então não preocupa com que material vocês vão construir o templo. Tudo isso a mim pertence. Mas eu preciso, não é que Deus precisa de um local para ele habitar físico, mas eu preciso que o coração de vocês esteja inclinado a fazer as coisas que eu desejo. O coração de vocês tem que estar inclinado a querer me adorar. E aqui Jesus ainda estava um tempo para poder vir, né? Então tinha que ter ali um local realmente da adoração. Era a presença, até porque os outros povos também tinham seus templos. E imagine todos os outros povos olhando para Israel e falando assim, uai, mas esse povo tem um Deus aí, cadê o templo deles? Onde é que esse Deus habita? Era uma forma, inclusive, do povo de Deus ser ridicularizado. Por isso que ele fala que este povo e não o meu povo. Mas imagine escutar isso de um profeta. Imagina a gente escutar isso hoje e falar assim, esse povo aqui da comunidade cristã da Zona Sul. Duro. Eu quero ouvir do Senhor falar, esse meu povo que congrega aqui na comunidade cristã da Zona Sul. Porque ele está para voltar. Porque enquanto a gente for este povo, vai ser quando ele voltar e a gente não vai entrar, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Eu não quero estar nessa turma, não. Espero que você também não queira estar nessa turma. Verso 10. No 24º dia do 9º mês do 2º ano do império do rei Dario, eis que a palavra do Senhor veio novamente ao profeta Ageu, dizendo, assim afirma o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, questiona os sacerdotes a respeito da Torá, ou da lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, em um vinho ou azeite, ou ainda em qualquer outro tipo de alimento, isso se tornará consagrado? Ao que os sacerdotes prontamente responderam, não. Em seguida, Ageu formulou a seguinte questão. Se uma pessoa ficar impura por tocar em um cadáver e depois tocar em algum desses elementos, esse elemento tocado também se tornará impuro? E os sacerdotes disseram, sim, esse elemento ficará impuro. Então Ageu comunicou a resposta do Senhor explicando. É exatamente isso que se passa com esse povo, de novo, com este povo e não com o meu povo, e com toda esta nação e não a minha nação. Tudo o que fazem e tudo o que conseguem fazer é impuro. Não é... olha a situação, ele faz a seguinte pergunta. Então, se eu pegar alguma coisa que está consagrada ao Senhor, colocar na minha veste, ou imagina, você pegou alguma coisa que está consagrada ao Senhor, colocou no bolso da sua calça, você esbarrou em alguém, aquele alguém ou aquela coisa vai ser purificada? Não. Mas, se você, impuro, tocar em alguma coisa, essa coisa se tornará impura? Sim. Observa que no primeiro caso, ele está falando de um objeto que está consagrado. O objeto por si só não tem poder de purificar as coisas. Então, não é o travesseiro sagrado de Jerusalém, a água do Rio Jordão. Deus pode fazer por meio dessas coisas, mas não é isso que vai purificar. É você aceitar Jesus, viver um relacionamento com Ele dia após dia e aceitar que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Mas se a gente está impuro, observa que agora a questão de pureza e impureza não está no objeto, mas sim na pessoa. Tocar em algo, isso se tornará impuro? Sim. E por tocar, a gente pode trocar aqui para uma outra palavra. Se a gente não está vivendo uma vida consagrada ao Senhor, buscando ao Senhor, aquilo que a gente fala, a forma como a gente olha, a forma como a gente se comporta, pode contaminar, sim, os outros e o ambiente que a gente está. Verso 15 do capítulo 2. Agora, pois, prestai toda atenção e considerai tudo o que vem acontecendo desde aquele dia, antes de haveres iniciado a reconstrução do templo. Ora, o que é que ocorria? Se alguém ia até um depósito procurando 20 medidas, ou seja, 200 quilos de trigo, só conseguia comprar 100. Quando via ao tanque de espremer uvas para adquirir 50 medidas ou 100 litros, só podia levar 40. Vede, eu mesmo destruí todo o trabalho das vossas mãos mediante o mofo, a ferrugem e o granizo. Contudo, mesmo assim, ninguém de vós se arrependeu e voltou para mim, admoesta o Senhor. Perceba que Deus dá as chances. E Ele vai espremendo, espremendo, espremendo. E mesmo assim, às vezes, a gente não presta atenção e a gente não se arrepende. João Batista veio para o batismo de arrependimento. E a gente continua pregando sobre arrependimento.
Porque não tem como você passar pelo fogo se você não passou pelas águas antes. Não tem como você ter comunhão com o Espírito Santo se você ainda não aceitou a sua condição de pecador e precisa da condição do Espírito Santo, do sangue de Jesus Cristo para te lavar. É uma sequência, não tem como você pular de fase na caminhada espiritual. Não existe cheat, não existe Game Shark, não existe código secreto para você poder fazer isso. E é por isso que Deus aperta. Aquela pergunta clássica, se Deus é tão bom, por que Ele permite essas coisas ruins na terra? Primeiro, ruins aqui, ótica. A nossa vida aqui é um sopro. E todo mundo viu isso na época da Covid. Eu e a minha esposa vimos isso de uma forma mais recente. Essa semana, uma prima de uma ex-professora que trabalhou comigo mandou lá nos grupos que ela estava desaparecida quinta-feira à noite. Infelizmente, encontraram ela falecida esse sábado de manhã. Próximo, a gente vê essas notícias no jornal, acha que, mas na hora que você vê com alguém próximo, você fala, eita, a vida é assim, ó. Um sopro. A gente vai chegar em casa agora, vai orar, agradecer a Deus, vai dormir pensando no dia de amanhã. Quem garante que a gente vai acordar amanhã? Não é que a gente tem que viver negligente, a gente tem que fazer planos. Mas a resposta certa vem do Senhor. Deus, então, pode destruir as coisas? Pode, Ele fez tudo. Ele que fez. É tudo para Ele, por Ele. E Ele não tem que dar explicação para o barro o que Ele vai fazer com o barro. E nenhum barro pode se ultrajar e falar, mas você vai me moldar desse jeito? Aceite ser moldado pelo Senhor. Verso 18. No entanto, considerai, eu vos peço, de hoje em diante, do 24º dia do 9º mês, reparem no dia em que os fundamentos da casa do Senhor foram lançados. Reconsiderai. Ainda há alguma semente no celeiro? De fato, até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante eu mesmo vos abençoarei sobremaneira. Existe um tempo, então, que depois que Deus vai permitindo que as coisas aconteçam, e que a gente às vezes não entende, porque o nosso arco temporal é muito pequeno, mas Deus enxerga todas as coisas, porque Ele está acima do tempo, que foi Ele que criou o tempo. E quando Deus toca ali também, Ele fala, a partir de agora, a semente vai reproduzir. Vocês vão procurar lá os 200 quilos, vocês vão encontrar até mais. Vocês vão procurar os litros de azeite de vinho, vão encontrar até mais, porque eu estou abençoando. Então, quando a gente procura alguma coisa na nossa vida, busca e não chega, a primeira coisa que a gente faz muitas vezes é reclamar com Deus. Deus, mas eu fiz isso, por que não chegou? Como se para Deus realizar alguma coisa tem que passar pela sua lista, seu to-do list, né? Você diz, check, Deus, agora aqui, olha, cumpri tudo. Me dá a minha bênção aí. Primeiro que a bênção é dele. E segundo, você tem que perguntar para ele qual que é a lista de pré-requisito para chegar. Não é a sua, é a dele. Verso 20, então a palavra do Senhor veio a Ageu mais uma vez, pela 4ª vez, com a seguinte orientação. Verso 21, dizei a Zorobabel, governador de Judá, eis que farei tremer os céus e toda a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros, tombarei os carros de guerra com seus condutores, os cavalos e seus cavaleiros militares, todos cairão, e cada um pela própria espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu te tornarei governador do meu povo, meu servo Zorobabel, filho de Salatiel, afirma o Senhor, e te farei como um anel de selar, porquanto eu te escolhi, assevera o Eterno dos Exércitos. Um anel de selar é aquele anel que o rei usava para realmente selar uma carta na questão da cera derretida, né? Ele colocava o anel ali e tinha o selo do rei. Aquela cera secava com o formato ali que estava incrustado no anel, e quando você recebia uma carta, sabia que aquilo ali tinha uma autoridade que realmente tinha vindo do rei, ou de algum escriba do rei, mas o rei foi lá e selou. E o que quer dizer isso daqui que Deus fala para Zorobabel? Porque ele foi um dos 3. Ageu foi usado como porta-voz, como profeta. Tinha o Josué, o sacerdote, e tinha Zorobabel, governador de Judá. Os 3 trabalharam de forma, como a gente viu ali no capítulo 1, a angariar todo o povo para poder voltar à construção do templo. E em 4 anos eles conseguem reconstruir. Eles começaram, ficaram mais ou menos 15 anos parados. Em 4,
eles terminaram de construir porque Deus abençoou. Eles ficaram praticamente 4 vezes mais o tempo de construção parados. Se a gente for olhar para a nossa vida, será que esse tempo que a gente está passando, cada um, nas suas lutas e na sua caminhada com Cristo, bem provável que esse tempo, quando Deus começar a fazer, vai ser algo muito menor, porque quando Ele faz, é muito mais rápido. Só que a gente tem que permitir, a gente tem que entender os sinais de Deus, porque se a gente não entende os sinais de Deus, a gente começa a caminhar e buscar outras coisas. Se a gente caminha e busca outras coisas, a gente pode desanimar, a gente pode perder a força da perseverança e pode começar a trilhar caminhos errados e começar a culpar a Deus. Queria que a gente abrisse aqui agora para entender essa questão de Zorobabel, lá em Mateus, capítulo 1. Verso 12. Mateus capítulo 1 começa ali com a genealogia de Jesus, seguindo uma linhagem real. E no verso 12 diz: depois do exílio da Babilônia, igual a gente estava lendo lá em Ageu, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel. Então, quando Deus fala lá fala da questão do selo, né, do anel, vou te fazer de você um anel de selar. Por quê? Porque ele estava ali falando, olha, a minha genealogia até chegar a Jesus vai passar por você. E está aqui no livro de Mateus isso registrado. Porque o povo ouviu, porque tinha um governador que estava atento à palavra do Senhor e conseguiu reconduzir o povo. E está aqui, na palavra de Deus. Zorobabel, como pertencente à linhagem real de Cristo. E o que a gente tem que fazer hoje para que a gente não seja como o povo que, saindo de um cativeiro, desiste de construir um templo? Então imagine você saindo de um tempo pesado, de um tempo fechado na sua vida, aquele tempo às vezes espiritual nublado de tempestades, onde você não escuta a Deus, de repente você começa a enxergar a Deus, ao invés de você sair e ficar animado, você sai e começa... Parece muito o povo saindo lá do Egito, né? Vai para o deserto e começa, mas lá no Egito a gente era escravo, mas tinha melão para a gente comer, tinha carne. Manda codornizes, Senhor, a gente está andando aqui. Caramba, você foi liberto, o que você está reclamando? Você quer a bênção de uma hora para outra? Não é, você não colhe no mesmo dia que você planta. E a nossa geração tem que começar a entender isso, porque é uma geração muito rápida. Está com fome? iFood, o cartão está cadastrado, pegou lá, pediu. 20 minutos, está em casa. Quer entretenimento? Liga a televisão, Netflix, YouTube, Star Plus, Disney Plus, Paramount. Está sozinho? Pega o WhatsApp, manda mensagem para alguém. Está cansado de ficar em casa? Chama um Uber, vai para algum lugar. Mas não é assim que relacionamento é feito. Eu quero resolver essa questão com Deus. Então comece a ter um relacionamento com Deus. Questões relacionais não se resolvem de uma hora para outra. Questões relacionais não se resolvem numa sentada. Pode ter uma resolução em termos de entendimento, de alinhamento. Mas até haver uma cura, uma mudança de comportamento, alguma coisa que realmente prove que aquilo ali de fato aconteceu, leva tempo. Por isso que existem os ditados, né? Vamos caminhar mais 1 milha, come 1 quilo de sal com aquela pessoa para saber como que ela é. Só que a nossa geração acha que as coisas acontecem assim. Você encontrou a pessoa ontem e hoje ela já é o melhor amigo da sua vida. Você foi chamado para um evento e aquele é o melhor evento que você já participou da sua vida. É como diz uma canção do mundo que fala o último sucesso, como é que é? O sucesso de todos os tempos da última semana. Porque na outra semana já é o sucesso de todos os tempos, só que daquela semana. Só que não é assim que acontece na nossa vida. Até porque Deus vai provar o nosso coração. Pega a metáfora que Deus faz também, que a gente vê na Bíblia várias vezes, que o metal é provado no fogo. Para você pegar um metal e conseguir purificá-lo, primeiro você vai ter que fazer o fogo. Você vai ter que esperar o fogo chegar a uma determinada temperatura. Você vai ter que colocar lá um recipiente, aquele metal, e vai ter que esperar
até o metal atingir a temperatura dele começar a ficar líquido. E os outros metais também ficarem líquidos para você aí sim conseguir retirar a impureza e depois ter um tempo de se esfriar até que o metal esteja purificado. E depois que o metal está purificado, você ainda vai ter que dar destinação a ele, fazer um anel, por exemplo. Vão-se horas ali até se moldar o anel, com muita o quê? Batida de martelo, contorno, com alicate, apertando, espremendo, torcendo. E no final você vê aquele anel bonito. Mas para a gente estar igual esse anel bonito diante de Deus, vai ter que passar pelo fogo, vai ter que tomar martelada, vai ter que tomar uns alicates na orelha. Só que a gente não está disposto a isso. Então, Deus tem como pular já para a caixinha do anel com o anel pronto? Não tem. Não existe um mineiro, e não de Minas Gerais, mas mineiro mesmo que está lá, explodindo a mina e de repente, olha, um anel pronto. Não tem. Vai achar veios de metais, vai ter que juntar aquilo ali, passar por vários processos de lavagem para tirar alguma coisa muito bruta e depois começar o processo ainda da purificação. Em Mateus ainda, capítulo 23, versos 27 e 28. Jesus está aqui como sempre. Vou falar a palavra embate, não que Jesus tinha alguma chance de perder uma discussão teológica ou cultural com os fariseus, mas os famosos embates que os fariseus achavam que colocavam Jesus numa sinuca de bico, mas Jesus sempre com uma pergunta, com a sua sabedoria, deixava cada um deles calados e estupefatos. Verso 27, então, do capítulo 23 de Mateus. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, por que sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundície? Assim também sois vós, verso 28. Exteriormente parecereis justos ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Se a gente for pegar também um paralelo de Deus falando com Ageu lá, fala este povo, a gente não vê em momento nenhum dos evangelhos Jesus chamando os fariseus de meus fariseus, meus doutores da lei. Porque eles não eram doutores da lei como deveriam ser. Então Jesus não se colocava no mesmo patamar. Então a gente consegue fazer esse paralelo. E segundo, eles também estavam preocupados com a aparência e não preocupados com o corpo. Claro que aqui Jesus não tinha completado ainda a sua obra, né, de vir, morrer e ressuscitar, mas ele já estava anunciando que o corpo é importante e não só a aparência. Então ele critica diversas vezes. Os fariseus que vão para a praça ficam de pé fazendo as orações para que as pessoas ouçam. Jesus fala, vai no teu quarto, feche, a hora que teu pai, que está também em secreto, te ouve e vai te recompensar. Chegam lá vários com sacos de dinheiro para poder doar. Chega a velhinha com dois centavinhos ali, coloca, e aquela que é abençoada, aquela que é escolhida como exemplo de como se doar a Deus, ou o que se doar a Deus. A gente passou há pouco tempo aí para o dia 2 de novembro, o dia de finados. E é o dia que mais se vende flor. Você vai na porta do cemitério, flor, 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 flor. Você olha para aquela grama verde, bonita, flor para tudo quanto é lado. Mas se a gente conseguisse fazer um recorte para ver abaixo da grama, a gente ia ver osso, carne em decomposição, larva, mau cheiro, podridão. É essa a comparação que ele está fazendo. Então, às vezes, nosso exterior está bacana, nosso Instagram está lindo, nosso TikTok está engraçado, cheio de dancinha. Mas por dentro, você não consegue dormir, está deprimido, não vê sentido na vida, tem 2.000 seguidores no Instagram, mas não tem um amigo. Eu estou falando isso sério, gente, porque a gente está numa geração que eu acho que a gente nunca orou tanto por jovem em depressão e nunca ficou tanto preocupado por jovens com possibilidade de suicidar. Gustavo está aqui que acompanha os jovens e outros líderes aí, sabem muito mais, Elis também. Antigamente você orava que suicídio geralmente era um cara mais velho, né, às vezes
quebrou, alguma coisa nesse sentido, um empresário que não deu certo, alguma coisa que aconteceu, ou um caso mais patológico grave, mas já conhecido, mas hoje não. Pessoas de 12, 13, 14, 15 anos querendo dar fim à vida. Que vida? Ainda não viveu 20% da vida. Mas é porque vê o outro com uma alegria falsa, vê o outro com um sorriso, mas aquele sorriso não quer dizer nada, vê o outro com bens e ele fala que não tem, e o outro é mais feliz por ter aqueles bens, por ter o último celular, por ter o último videogame, o último computador, o último skate. Então eu não consigo viver dessa forma. Caramba, onde está a nossa fé, onde está a nossa força, onde está a nossa esperança? Eu estou num propósito. Já tem, que dia que é hoje? 26? 27? 27. Já tem quase 2 meses. Foi no início de outubro. Eu desinstalei todas as redes sociais do meu celular. Estou só com o WhatsApp. Para comunicar, né? Não tem feito falta nenhuma. Posso, às vezes, não saber o que está acontecendo, alguma coisa, mas é só num site de notícia, em algumas outras fontes, e ver. Tem feito até bem. Sinceramente. Eu fiz isso para dar uma desintoxicada. Eu vi que eu estava intoxicado mesmo. Dava um tempinho assim, às vezes, levantava lá do trabalho, estou de home office, né? Levantava no trabalho, ia pegar uma água, pegava o celular, abria uma rede social, voltava. Ia levantar da cadeira, colocava o celular no bolso. Falei, peraí, esse negócio está vício demais. Véio. Eu estou um viciado. Não posso andar dentro de casa sem o celular. O que está acontecendo? Tirei. No início, às vezes, pegava, opa, está desinstalado. Pegava, não tem. Comecei a usar menos. Comecei a dormir mais cedo, comecei a ter mais tempo para as outras coisas. Isso vai dando uma purificada. Nossa, Felipe, mas aí ninguém vai conseguir falar com você o que está acontecendo, como é que você vai se interagir com as coisas, você não sabe a última postagem que fez sucesso ou que não fez sucesso, a última pessoa que foi cancelada na internet. E que bulhufas isso vai mudar na minha vida? Posso, às vezes, numa roda de amigos, assim, o pessoal está conversando de algum assunto, eu chego e falo, não sei. Você não sabe? Não, pode me contextualizar? Em 2 minutos o pessoal contextualiza, beleza, agora eu estou por dentro. O que a gente está alimentando na nossa mente, pessoal? Não estou falando que você vai ficar lá 24 horas por dia, o único aplicativo no seu celular vai ser a Bíblia e o único livro que você vai ler na sua vida vai ser a Bíblia. Não estou falando disso, não estou falando de radicalismo. Eu estou falando de equilíbrio, de temperança, de vida com Deus. A gente não tem relato na Bíblia, mas com certeza Jesus, ele era um carpinteiro, ele trabalhava. Enquanto ele estava trabalhando lá, construindo peças imensas ali de madeira para sustentação de casas, ele estava trabalhando. Até porque Jesus começa seu ministério só a partir dos 30. Então, de 0 até 12, 13 anos mais ou menos na tradição judaica ali que o homem se torna adulto, ele teve uma infância. Dos 12, 13 até os 30, ele estava se preparando ali com os rabinos, mas ele também era gente. Ia às festas, como a gente vê na Bíblia, ia em casamento. Frequentava ali a Páscoa, as festas do povo. Vivia. Ele tinha equilíbrio. E eu imagino que ele devia dar uns pulos lá no Mar da Galileia, dar umas braçadas lá de manhã, devia nadar uns quilômetros lá. Carregava umas madeiras para, junto com o pai dele lá, fazer os trabalhos. Não está escrito na Bíblia, mas com certeza ele tinha, porque o ministério só começou aos 30 e foram 3 anos de ministério, ou seja, 10% do tempo de Jesus na terra que foi no ministério, mas 30 de preparação. 30 tendo que negar o pecado. Não foi só na tentação no deserto que ele teve que negar ali as 3 tentações que Satanás faz a ele. Mas ele teve que negar diversas outras coisas durante 30 anos. A gente não sabe, mas com certeza ele teve que negar. Porque era um cordeiro imaculado, puro. Então, para as coisas acontecerem na nossa vida, se para Jesus foram 30 anos de preparação, porque ele também teve que passar por todo o treinamento judaico, rabínico lá, de decorar os livros, de decorar as leis, de guardar as leis, de guardar tudo aquilo que era de tradição, ele tinha que aprender. Ele era 100% Deus, mas também ele era 100% humano. E aí a gente com 18, 19, 20, 21, 25, 30, reclamando que as coisas não acontecem na nossa vida.
Se a segunda pessoa da Trindade precisou de 30 anos, que dirá a gente vai precisar de quanto tempo para alguma coisa? Então, paciência, oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos. A gente está nessa série de adoração, comunhão e testemunho. Aí você pode pensar, Felipe, mas o que isso tem a ver com esses 3 pilares dessa palavra de hoje? Porque para você ter adoração, comunhão e ter um testemunho, você tem que passar por todo esse background aqui. Você tem que olhar para você. Não adianta se preocupar com o exterior, porque a sua adoração vai ser igual a adoração dos fariseus. Comunhão, você vai ser chamado de hipócrita. E testemunho, que testemunho que você vai dar? Sepulcro caiado. E eu falo isso para mim também. O que é um sepulcro caiado? É um túmulo que você passa a cal ali nele, para evitar até que formiga e outras coisas venham ali, e deixar ele com uma aparência de limpinho, branquinho. Mas debaixo é terra. Está tudo sujo, está tudo com medo. Pedi para vocês abrirem agora comigo em 1 Coríntios 6, verso 19 diz... Verso 18, para quem está com o título aí da sensualidade ser condenada, só para vocês entenderem. Verso 18. Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Aqui Paulo está falando de um tipo de pecado específico, mas está fazendo essa distinção de pecar fora do corpo e pecar contra o próprio corpo. Verso 19. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? Por que ele tem que falar isso? Porque o povo veio de uma tradição de séculos, achando que o templo era o templo físico, e muitos ainda aguardando a vinda, como os judeus aguardam, a vinda de Jesus para ser essa segunda vinda que nós cristãos realmente aguardamos, que ele vai vir e vai reinar como um rei mesmo, e vai reconstruir o templo, e aí vai ser aquele rei de fazer guerra e subjugar povos. Mas aqui tem que falar especificamente que o santuário, o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos. Imagina a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, ele chega para habitar em você, abre a porta do seu corpo para poder entrar lá. Ele vê de fora, né, tudo branquinho, bonitinho. Na hora que ele abre, carne em decomposição, osso, germes, mau cheiro, aquela zona. No início da nossa vida cristã é assim mesmo. Só que ele não pode todos os dias chegar no seu corpo, né? Você acorda, bom dia Espírito Santo, e todo dia está na mesma coisa. Filhão, vão lá, arrumar a cama, jogar o lixo fora aqui, vão abrir a janela, deixar uma luz entrar. Quem não assistiu, recomendo que assistam a palavra do Léo Paulino domingo passado. Tem uma parte que ele fala lá assim, o que ele remonta a Paulo, né? Quando eu era menino, vivia como menino, falava coisas de menino. Só que não dá mais para a gente viver como menino, falar coisas de menino, viver com coisas de menino, gostar das coisas de menino. Vão crescer. Porque a gente está chegando aí com pessoas com 30 anos com mente de adolescente. Do tipo, quase que ele pegou a bola e era minha vez de brincar. Adolescentes que querem mudar o mundo com 30 anos, mas que vivem na casa da mãe e não colocam a louça na pia. Ah, Felipe, mas isso são aspectos externos. Então, beleza, vamos para aspectos internos e espirituais. Pessoas com 30 anos, que já têm 20 de vida na igreja, que têm vergonha de orar em voz alta. Ou que se pede, irmão, ora aí para finalizar a igreja casa. Morre de vergonha. Tudo bem, cada um tem um perfil, e tem os tímidos, tem os introvertidos, os extrovertidos, ok. E Deus usa todos da mesma maneira. Mas a gente sabe muito da vida de um cristão pela oração dele. Porque se a boca fala daquilo que está cheio o coração, e a gente tem que gastar tempo com Deus para que Ele nos purifique, na hora que você vai orar, vai sair aquilo que está dentro do seu coração. O pastor Gustavo pediu aqui para a gente orar. Pense, né, vamos orar. Se você fala isso numa igreja pentecostal, o teto parece que vai sair. Todo mundo começa a orar na maior altura. Aqui fica todo mundo comedido. Porque o irmão não pode escutar a oração que você vai fazer? A oração é secreta agora, né?
Vou ligar num canal específico, entrar no, em vez de mandar a oração no grupo, vou mandar uma mensagem direto para Deus, né, no privado do WhatsApp de Deus. Caramba, o que a gente está fazendo? E o tempo está passando e os filhos desse mundo são mais espertos do que nós. Tanto que a gente vê em Lucas lá uma parábola de Jesus falando assim, olha, não é que vocês vão ter que ser iguais a eles, mas eles são espertos, vocês também vão ter que ser espertos. Vocês são cordeiros, ok, mas também não precisa ser aquele cordeiro bobalhão, né? Que o pastor vira, já está lá capotado na vala, entrando dentro da lagoa, quase morrendo afogado. Eu brinco isso no trabalho lá que eu tenho, né? A gente gerencia algumas equipes, eu brinco lá assim, gente, parece assim, a gente faz a reunião, na hora que vira, é aquela creche, o menino pega o garfo, quer enfiar na tomada, o outro está querendo colocar o dedo no ventilador, o outro quer pular em cima do fogão, para deixar nem 5 minutos sozinho, que vocês já estão prontando bagunça. O que a gente combinou agora? Qual que é o nosso plano de ação? Né? Esse. Então, quando a gente ora a Deus e busca, Ele fala com você, aí passa 5 minutos, você já está buscando outras coisas, no sentido assim, nem grava aquilo no coração que Deus falou para você, como que a gente vai ter essa persistência? Não tem como. Quando Paulo ele faz aquela comparação, que ele fala, percorri a carreira, guardei a fé, ele faz uma comparação com um atleta. E um atleta ele tem que ter foco, ele vai abdicar de diversas coisas para ele conseguir ali, naquele momento, ou naqueles momentos de provas, ele dar o melhor dele, chegar na final e ainda estar em primeiro lugar. Nenhum atleta compete e fala, e aí, como é que você está preparado? Não, estou ótimo, hoje nós entramos aqui para perder. Para perder? Para perder. Mas que isso, para mim é preparação para você poder ganhar. Claro que você tem que ter noção, né? Você vai lá, um atleta que, não, eu sei que eu não vou conseguir ganhar, mas se eu conseguir estar no pelotão tal, para mim já vai ser um excelente resultado. Isso é ter noção das coisas, a gente tem que ter noção também. Mas ele está preparando porque sempre puxando o sarrafo um pouco para cima. Será que a gente está puxando o nosso sarrafo espiritual para cima? Ou a gente está querendo criar uma rotina de um relacionamento com Deus, que quando a gente essa rotina já virar um hábito, estamos santos. Não é por rotina que a gente fica santo. Não é por quantas vezes por dia você ora que você mostra a sua santidade. Estava conversando com um aluno meu, ex-aluno meu esses dias, justamente sobre isso. E ele preocupado com essa questão de santidade, santificação. E ele, o quanto que eu já estou santo? Eu falei, não tem uma barrinha em cima da sua cabeça com um percentual que mostra o quanto você está santo, não. Deus, tudo bem que Deus ele projetou todas as coisas, inclusive criou a matemática, mas não tem uma barrinha que vai mostrar isso, não. E se tiver, te digo uma coisa, vai estar 100% só quando a gente estiver lá na glória. Agora, quantos por cento está aqui, eu não sei. Mas você tem que saber que hoje você está buscando mais do que ontem. Hoje você está mais profundo do que ontem. Hoje você tem mais consciência de algumas coisas do que ontem. Hoje você tem consciência de alguns pecados que ontem você não tinha. Hoje você tem consciência de atributos de Deus que ontem você nem sabia que tinha. Se você melhorar 1% todos os dias, e se for juros simples ainda, em 3 meses e pouquinho você já está 100% melhor. Se for juros compostos, você consegue fazer ainda mais rápido que isso. Os japoneses têm uma palavrinha para isso na questão de gestão de qualidade, chama Kaizen. Melhoria contínua. Todo dia você melhora um pouquinho. Mas será que a gente consegue fazer isso? O pastor Gustavo falou no início aqui. Como é que foi o ano? Caramba, ano, já são quase 11 meses. 330 dias já se passaram. Mais de 7.000 horas aí, provavelmente. Bem mais, na verdade. O que a gente fez? Eu não estou falando assim, eu fiz para todo mundo ver, eu estou falando da gente. Você está terminando esse ano na percepção sua com Cristo, tá? Não esquece o irmão do lado, esquece todo mundo. Você está terminando um cristão que caminhou mais uma milha ou que regrediu mais uma milha? Porque se a gente terminar o ano regredindo 1 milha, no ano que vem nós vamos ter que andar pelo menos 2. Uma que a gente está devendo, mais uma do próximo ano. Aquela coisa, né? Prometi fazer dieta e tal, falei comigo que eu vou perder 10 quilos. Ei, quanto falta? 15. Não tenta quantificar, mas tenta entender o seu relacionamento com Deus. Quando Deus estava me dando essa palavra, eu estava pensando assim, nossa, Ageu significa festivo. Porque ele provavelmente nasceu numa época
de festas. E quando Deus estava me falando assim, nossa, vai ser uma palavra legal e tal, e aí eu fui lendo a palavra, buscando de Deus, eu falei, o negócio está apertando. Porque, como o pastor Ney fala, nós já estamos nas dores do parto. O tempo está acabando. O tempo está acabando. Não está no início do segundo tempo, não são 15 minutos do segundo tempo, já está quase na hora do quarto árbitro lá no futebol levantar a plaquinha dos acréscimos. Nós estamos nesse tempo. Já é ali 43, 44. É o famoso assim, vamos depender do juiz de quanto tempo que falta. E literalmente a gente está dependendo de Deus mesmo, para quanto tempo que falta. E aí? Nós vamos ser achados como as 5 virgens que tiveram que sair correndo procurando azeite, ou como as 5 virgens que estavam lá paradinhas, já tinham preparado todo o seu estoque lá e estavam esperando chegar. Vão lá, jovem. A vida passa muito rápido. Vocês estão percebendo isso na pandemia. Muito rápido. Até brinquei no início da pregação, né? 2020.2, né? Muito rápido. Teve aniversário esse ano que eu esqueci, que na hora que eu olhei, eu falei, meu Deus, já passou uma semana do aniversário, eu nem dei parabéns para aquela pessoa. Está voando. E quanto a gente menos esperar, vai ter acabado. Como diz a frase, né? Não lembro se é do C.S. Lewis agora, quando o autor da peça sobe no palco, significa que a peça acabou. E daqui a pouco é Jesus que está descendo aqui para o palco, né, para a terra, e a peça vai ter acabado. E quando acabou, acabou. É uma responsabilidade muito grande. A palavra de Deus fala que, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Tinha uma propaganda nos anos 90, acho que era da Pirelli, que o slogan era assim, potência não é nada sem controle. Esse é o slogan do jovem. Deus nos escolheu porque nós somos fortes, mas a gente não tem muito controle. Por isso que na multidão de conselheiros da sabedoria. Por isso que a gente tem que ouvir pai e mãe. Por isso que é bom o conselho. Por isso que Salomão escreveu um livro para o seu filho de sabedoria. E não um filho escrevendo para o pai. A gente é forte, mas a gente não tem controle. A gente é ponta, consegue furar, mas a gente não tem mira. A gente precisa se colocar nas mãos de Deus para que Ele nos mire onde a gente deve ir. Porque senão a gente vai estar gastando energia e esforço à toa. Vai ser flecha atirada que depois vai ter que ir lá, pegar, trazer de novo pro aljava, obrigado. Aljava, atirar de novo, errou de novo. Olha o tempo que gasta. É preferível gastar mais tempo ali procurando qual que é a mira certa, respirando tranquilamente, quem já viu arco e flecha, respirando, controlando quase que a pulsação, e na hora certa soltar, do que ficar soltando e voltando, e podendo acertar alvo errado. Então, jovem, vamos buscar de Deus. Está aqui um ministério com uma liderança em conjunto. A gente teve até reunião essa semana, vendo quantas pessoas estão se dispondo a estar aqui nos jovens. Só que esse é um ministério dos jovens e não para os jovens. A gente não quer aqui juntar um board de pessoas e criar um monte de evento e coisas para o jovem vir experimentar e voltar para casa feliz. Não é isso. Jovem, venha construir essa igreja junto. Venha construir esse ministério. Venha fazer parte da igreja de Deus. Ah, mas eu frequento uma igreja casa. Ótimo. Mas isso é uma das coisas. E na igreja casa você vai só como ouvinte? Como acontece na igreja? Vem, só ouve a palavra e vai embora? Ou você está lá contribuindo, buscando levar alguém, dando uma palavra, ajudando no lanche, ou ajudando até na organização depois, né? Quem recebe a igreja casa sabe disso, né? O pessoal vai embora às vezes, acha até uns perdidos dentro do banheiro, dentro do armário. Sirva. O mundo está aí para poder propor experiência. Está aí o Zuckerberg lá quando lançou o metaverso, né? Tudo é experiência, 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 experiência. Só que lá é uma experiência de deleites momentâneos. E que você não tem que criar nada. Você vai e usufrui, vai e usufrui, vai e usufrui. Igreja para construir. Olha para o nosso tempo, nós estamos aqui em construção. E mesmo depois que o templo físico estiver em construção, estiver terminado, a gente está aqui ajudando a construir pessoas, restaurar relacionamentos, restaurar corações. O que você, jovem, tem feito dentro da igreja?
Eu lembro quando eu entrei na comunidade cristã da Zona Sul, 2006, 2007, já fui fazer querite, participar do Ministério de Jovens, ia em acampamento, às vezes ninguém me conhecia, acampamento 100 pessoas, estava lá, ninguém conhecia, mas estava lá, assim, uma hora vai. Meu irmão, o Dani, até brinca, né? Às vezes já estava tanto tempo na igreja, que a gente chegava na igreja nos jovens lá, 4, 5 anos, o pessoal, paz do Senhor, seja bem-vindo. Assim, tem 4 anos que eu vim aqui, você vai falar, seja bem-vindo. Mas estava lá no acampamento, às vezes lá pregando coisa na parede, que tinha festas temáticas, né? Ajudando lá e tal, sempre, se dispondo. Por quê? Porque tem coisa para fazer, pessoal. Tem muita coisa para poder fazer aqui dentro. E não é só uma pessoa, não. Nas costas de uma pessoa fica muito pesado. Não pensa, porque no ministério aqui, o Fredinho e a Abri foram consagrados como líderes, mas a gente está como um corpo ali, montando as coisas, buscando de Deus qual é a direção, porque o ministério é para Deus, é dele. Mas principalmente, jovem, é de você. E a gente convida vocês para poder participarem disso. A gente não quer aqui ficar criando evento só para poder atrair nessa questão da experiência, porque senão vai virar sepulcro caiado. Igreja não é clube social. Igreja é relacionamento. Igreja é família, por isso que a gente chama de irmão e chama de pai. E a família vive diário, não é aquela família que você só encontra no Natal, que está chegando a época que você encontra uns parentes só no Natal. É família ali de 1º grau. Mas não estou pronto. Beleza, eu também não estou. Ninguém está. Mas eu não sei fazer nada. Duvido. Duvido. Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente poder orar? Pai amado, nós te agradecemos por mais um sábado termos a oportunidade de estarmos reunidos aqui, na comunidade cristã da Zona Sul, que é parte da tua igreja, Pai. Obrigado por esse espaço, obrigado pelas pessoas que têm estado aqui, Deus, continuamente, trabalhando aqui no templo para que esse espaço esteja disponível para a gente poder se reunir, não só hoje, como no domingo, nos outros eventos que acontecem aqui, nos outros cultos e espaços, Pai. Pessoas que muitas vezes a gente nem vê, mas que estão aqui por trás, promovendo tantas coisas e permitindo que a gente chegue aqui, esteja limpo, esteja arrumado, esteja em ordem, cuidando da tua casa, Pai. Sabemos que o Senhor não habita fisicamente nesse espaço, o Senhor habita dentro de cada um de nós, mas nós queremos ter zelo com as coisas do Senhor, Pai. Ensina-nos a ter esse zelo com as coisas do Senhor, começando do nosso próprio corpo, Pai. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, onde nós frequentamos, o que nós consumimos. Ajuda-nos, Deus, a não ser como sepulcro caiados, mas que possamos ser, Deus, casas com janelas abertas, onde o sol bate, o vento sopra, Deus. Uma casa arrumada. Sabemos sim, Deus, que somos pecadores e estaremos perfeitos só na glória com o Senhor, Deus, mas nós queremos diariamente buscar de Ti como podemos melhorar esse templo onde o Senhor habita, Pai. Não para a nossa própria glória, mas para a glória do Senhor. Porque nós queremos ter um relacionamento contigo, Deus, que mostra que o Senhor está em primeiro lugar e não as coisas desse mundo. Sabemos, Deus, que há muitas experiências, há muitas coisas acontecendo no mundo que nos tentam, que nos chamam e que ocupam a nossa mente, Pai. Mas que o Senhor possa entrar no nosso corpo, Deus. Que o Teu Espírito Santo possa falar dentro de nós. Para a gente conseguir, Deus, ter uma força no Senhor de negar esses chamados, Deus. E começar a aceitar os chamados do Senhor para o servir, para o estar junto com os irmãos. Para sermos, como a Tua palavra diz, Deus, uma nação santa. Um corpo, Deus, um corpo unido, um corpo completo, um corpo onde cada um sabe a sua função, a sua posição, aquilo que precisa fazer, Pai. De quem recebe, para onde vai. Ajuda-nos, Deus, a termos um coração disposto a não querer usufruir de experiências somente, Deus, mas de criar momentos e circunstâncias onde o Senhor estará, como a Tua palavra diz, onde 2 ou 3 estiverem ali reunidos no meu nome, ali estarei, Deus. Que a gente busque querer promover esses momentos, esses encontros, para o crescimento individual, mas para o crescimento do corpo da igreja, Pai. Ajuda-nos a não nos desviar para essas questões do mundo, como o povo ali aconteceu em Ageu, 15 anos parado, achando que não era para poder construir ou reconstruir o templo, mas que a gente não perca esse tempo, Pai, mas para que a gente possa buscar do Senhor, Deus, o que eu posso fazer hoje.
Nem que seja ler ali um versículo, nem que seja ali orar quando estiver no trânsito, orar quando estiver no ônibus, Deus, nem que seja ali mandar uma mensagem para alguém de ânimo, ou às vezes pedir para alguém uma oração, Deus. Mas ajuda o teu povo a ficar mais unido, porque muitas vezes parece que cada um está puxando para um lado, querendo fazer alguma coisa, ninguém está ouvindo a voz do Senhor. Ajuda-nos, Deus, a ouvir a tua voz, limpa os nossos ouvidos, Deus, limpa os nossos olhos, faça com que possamos ser sensíveis à tua presença e à tua direção, Pai, pois queremos ser pessoas que irão implementar, Deus, ou trazer o teu reino aqui para a terra, Deus. Queremos ser instrumento em tuas mãos, Pai. Queremos ser instrumentos certos, Deus, com palavras certas, com sabedoria, com discernimento, Pai. Pedimos, Deus, usa-nos conforme o teu querer. Usa-nos, Deus, para mudar esse mundo, para mudar essa cidade, Deus, a partir de onde nós estamos. Mudar ali, Deus, às vezes o nosso vizinho, mudar ali o nosso condomínio, não porque nós somos alguma coisa, mas porque nós estamos nos dispondo às tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, fortaleça esse ministério, fortaleça, Deus, os corações daqueles que estão à frente, fortaleça, Deus, os corações de todos os jovens que estão vindo aqui e daqueles, Deus, que não estão, para que eles possam estar juntos, porque a brasa fora do braseiro, ela se esfria, ela se apaga, porque a ovelha, quando está fora ali do aprisco, ela é presa fácil, mas que possamos estar andando unidos, Deus, com uma só voz, com uma só palavra, que é a do Senhor, com uma direção só, que é a do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.